Olá, o meu nome é Marlene Santos, sou nutricionista e neste vídeo vou falar um pouquinho sobre algumas noções base para a nutrição de um jovem atleta. Então, a nutrição é essencial para um bom desenvolvimento e crescimento. Neste caso, não só para a saúde óssea, como também muscular, da força, desenvolvimento hormonal, sexual, entre outros aspectos. É importante assegurar também as necessidades nutricionais aumentadas de um jovem atleta, dado o seu maior dispêndio de energia. De alguns pilares que vamos falar, eu queria começar pelo pilar da hidratação. A hidratação é sem dúvida essencial para um jovem atleta e para um atleta no geral, uma vez que existe uma maior taxa de sudorese, especialmente em condições de temperatura e umidade mais elevadas, e portanto é necessário restabelecer estes fluidos corporais. Então, falando em relação à hidratação, de forma muito geral, é essencial e recomendada uma hidratação de 400 a 600 ml de água fresca 2 a 3 horas antes do evento esportivo, cerca de 45 minutos antes também deve ser assegurada também uma hidratação de 150 a 300 ml de 15 em 15 minutos, para poder termos aqui um estado de hiperidratação que permita não só ao atleta ter tempo de urinar antes do evento, mas também de estar hidratado e preparado para o mesmo. É essencial também assegurar aqui um estado de hidratação durante o evento, que normalmente seria de 150 a 300 ml a cada 15 a 20 minutos durante o evento, mas muitas vezes como tal não é possível, é essencial assegurar que durante o evento, no momento do intervalo, este equilíbrio é restabelecido. E também pós-exercício é essencial também assegurarmos aqui um aporte hídrico e não só hídrico, portanto aqui também de hidratos de carbono e de sódio que foram perdidos também através do suor e a todas as reservas energéticas que também foram quebradas com o exercício mais aumentado. É de notar também que esta hidratação vai depender também do tempo de exercício. Quando é um exercício inferior a 1 hora, será necessário um aporte de água apenas. Se este exercício for superior a 1 hora, então aí já podemos entrar aqui com as bebidas esportivas, neste caso 6 a 8% de teor de hidratos de carbono e também com sódio, para ajudar também a reter mais os fluidos no nosso corpo e também para ativar aqui as reservas energéticas. Falando sobre uma forma muito simples também de manter a hidratação pós evento esportivo, é beber cerca de 1,5 litro por quilo de peso perdido. E como é que nós conseguimos monitorizar isto? Simplesmente através da medida do peso antes do exercício e pós-exercício. Se a perda de peso do pré para o pós for igual ou superior a 2 kg, significa que estamos perante um estado de desidratação. E, portanto, é muito importante rever aquele que é o aporte de água que o atleta está a efetuar. Falando de outras medidas muito importantes também, é essencial nós percebermos que no dia do evento esportivo ou mesmo no dia antes, não convém que o atleta introduza novas rotinas alimentares ou novos alimentos com os quais não está familiarizado e não está habituado, porque isso poderá levar a algum afetar do desempenho desportivo e poderá não ser benéfico. Por outro lado, é muito importante também que hajam cuidados também com aquilo que é o aporte de frutas e de vegetais, que deve ser de cerca de 3 a 5 porções diárias de frutas e de vegetais, que devem ser complementados ao longo das várias refeições do dia. É importante também que o atleta faça várias refeições ao longo do dia, portanto cerca de 5 a 6, entre refeições principais e alguns lanches também intermediários, e é importantíssimo termos atenção ao timing das refeições. Ou seja, quando falamos de uma refeição mais volumosa, portanto, típica refeição principal, com a proteína, com os hidratos de carbono, as vegetais e a fruta, que são mais ricas em fibra e mais ricas em gordura, essas refeições devem ser feitas até 3 horas no máximo antes do evento, para permitir uma boa digestão também e evitar desconfortos intestinais. Quando falamos aqui em proteínas, falamos, por exemplo, carnes magras, peixes, ovos, leites, laticínios, leguminosas, também os próprios frutos oleaginosos e sementes. Quando falamos também nos hidratos de carbono, que são a principal fonte energética à medida que o exercício vai aumentando. É muito importante também assegurarmos os hidratos de carbono que vêm através, por exemplo, dos cereais, do pão, das frutas também, das leguminosas e também aqui do leite e dos laticínios. Importante ainda reforçar que devem ser evitados pouco antes dos eventos esportivos, alimentos ricos em gordura, ricos em fibra, ricos também em muitos condimentos picantes, que são alimentos que vão atrasar o esvaziamento gástrico e que poderão também ter um efeito irritante também na mucosa intestinal, levando a um menor desempenho. E devem também ser evitados alimentos como, por exemplo, substâncias como a cafeína e como o álcool, que têm um efeito também mais diurético e que vão levar também a um maior estado de desidratação, que é aquilo que o atleta não quer, muito menos antes do evento esportivo. É também muito importante que os snacks, portanto, não falando agora nas refeições principais, mas os snacks sejam snacks
uma hora antes do evento esportivo e não mais perto, e que esses snacks também sejam mais leves, portanto, pobres em fibra e também pobres em gordura. Portanto, exemplos, um pão mais 2 fatias de queijo, mais uma fruta, ou então, por exemplo, 3 colheres de sopa de aveia, ou 4, mais, por exemplo, uma fruta e mais um iogurte natural sem adição de açúcar, são alguns exemplos de alguns snacks positivos. É muito importante também que o pós-exercício seja feito logo 30 minutos antes de acabar o exercício, para podermos restabelecer aqui as reservas também de hidratos de carbono e de proteína. E aí pode-se aplicar um snack também parecido ao que nós falamos para o pré-treino, sendo que 2 horas após o exercício é considerada uma refeição mais robusta, aí com mais proteína, com o prato principal, também com mais hidratos de carbono complexos, como por exemplo os cereais, também arroz, massa, batata. Ok, falando um pouquinho também sobre alguns nutrientes que são muito importantes notar. É importante notar que o cálcio é importantíssimo para a formação e para a manutenção de uma saúde óssea normal e saudável e, portanto, devem ser incorporados laticínios, leite, derivados também, várias, 2 a 3 porções, de acordo com a roda dos alimentos, de laticínios durante o dia, incluindo também aqui, por exemplo, alguns alimentos também, como os brócolos, a couve galega e amêndoas, também são algumas boas fontes também de cálcio, para além destes alimentos laticínios. Além disto, também é importante assegurar os níveis de vitamina D. Como é que nós conseguimos isto? Através do leite, das bebidas fortificadas e cereais fortificados com esta vitamina, também através de peixes como a corvina, o linguado, o cherne, a truta, que também são ricos na vitamina D, e assegurar uma boa exposição solar, cerca de 10 a 15 minutos de face, também de braço até antebraços, de preferência neste caso no sol do início da manhã, que é menos forte e que poderá também ser mais fácil para não termos a proteção solar, portanto apanhar este sol para ajudar na sintetização desta vitamina D. E ainda também aconselho a ter atenção ao ferro, que é implementado na dieta. O ferro, uma vez que o ferro não só é essencial e vai aumentando nas suas necessidades com o crescimento, com o aumento do volume sanguíneo, também no caso das meninas com as perdas menstruais, e este ferro também obtém-se através da carne, do peixe, dos ovos, através também dos vegetais de folha verde, das leguminosas, frutos oleaginosos, e ainda a vitamina C. Vitamina C que permite também a absorção melhor deste ferro através dos alimentos. E aqui falamos em fontes de vitamina C como, por exemplo, as laranjas, os limões, também o próprio pimento, entre outros alimentos que são muito ricos nesta vitamina e que podem ser incorporados também junto com estas fontes. Ainda diria que é importante evitar termos fontes ricas em cálcio com fontes ricas em ferro na mesma refeição, uma vez que estes dois nutrientes competem e, portanto, especialmente neste caso o desenvolvimento, é muito importante nas refeições intermediárias, por exemplo, apostarmos aqui nesta componente mais à base de laticínios com o cálcio e deixar o ferro para as refeições principais, adicionando aqui a vitamina C para aumentar a sua absorção. E pronto, estas são algumas dicas sobre a nutrição de um jovem atleta e de um atleta no geral, e para mais informações e para um atendimento mais personalizado, aconselho a consultarem um nutricionista para um plano individualizado para o vosso jovem atleta.